tocando nesse assunto, eu ia deixar, né, pra gente conversar isso quando o Raulzinho estivesse já na mesa, mas vamos adiantando aqui. Tilo, como é que você vê hoje, né, a questão da quantidade de dias de vaquejada? Eu tenho falado muito sobre isso, que se torna um pouco desgastante, é meu ponto de vista, para quem participa, né? Eu queria ouvir sua Isso. opinião também. Silvio, minha opinião, assim, eu acho que devido a estar numa categoria avançada, assim, como um profissional, mas eu sou contra a quantidade de categoria que tem na vaquejada. Você acha injusto ou acha justo fulano competir com cicrano? Digo, não é bem assim. Toda vida, qualquer esporte, teve o bom e teve o mais fraco, Isso, certo? É, tá se levando para uma forma que já tem que ter uma categoria para cada competidor. isso. Porque todo mundo quer ser o bom, todo mundo quer ser o campeão, lógico. Mas só que ele não quer correr atrás do prejuízo, vamos dizer. É, Né? Tem competidor que sai de uma categoria aspirante para o amador, ele já quer chegar no amador sendo bom. isso. Ele sai de um amador para o profissional, ele quer chegar no profissional sendo bom. Não é dessa Não é forma. Eu dessa... acho que. Tem um passo, né, Nilo? Tem que dar os passos, né? E sem contar, Silvio, eu acho que cada categoria é um caixa na vaquejada. Você vê uma vaquejada com 200 mil, quando chega na hora da premiação é 50 para um, é 20 para outra, é 30 para outra, é 50 para outra, é 40 para outra. E isso aí é caixa separado. É um caixa separado. Se você faz uma inscrição para aquela categoria, tá concorrendo aquele prêmio. Ali é uma vaquejada. Isso. A categoria do profissional é a senha do profissional com o caixa do profissional é outra vaquejada. Então, se tem 6, 10 categorias numa vaquejada, tá tendo 10 vaquejadas ali dentro. Ô, Nilo, não esquece que você tá falando, tá? Acaba de chegar aqui no nosso estúdio, nosso parceiro Raulzinho. Eu quero que ele participe. Cardozinho, pessoal, é da nossa produção aqui. Eu não vou nem chamar comercial pra gente entrar. Eu já vou pedir para o Raul já se posicionar aqui na cadeira, né? E aí o pessoal tá aqui, já tava esperando por a gente, então todos ansiosos. Se a gente parar pra um comercial, eu acho que o pessoal vai ficar um pouco magoado. Então deixa pra soltar o comercial depois. Vamos começar logo com o Raulzinho aí, que já tá aqui. E não esquece que você tava falando, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí, viu? Raulzinho, quando o Raulzinho se posicionar. Nilo, a gente tava falando, né, da questão de categorias, né? Então eu queria que. Raulzinho vai primeiro dar boa noite ao pessoal, né? Eles vão trocar a câmera pra ele. Mas aí quando ele der boa noite, eu queria que você continuasse e o Raul também debatesse também. Porque lembrando bem que esse aqui não é um programa de entrevista, tá? Isso aqui é um programa de bate-papo. Então a qualquer momento a gente pode ir. Um falando com o outro, certo, né? Dando a opinião, porque eu acho que o bom do podcast é esse, né? Que não é entrevista. Entrevista se torna cansativo. Bate-papo não. Bate-papo a gente fala de vaquejada 10 horas e não falta assunto, né? Cardozinho, quando tiver no ok, você fala pra gente aí, tá? Pessoal que tá aqui todo assistindo, ó, a live começou agora e nós já estamos com 239 pontos. Certo? E eu vou pedir para esses pontos de audiência, que significa que tem mais de 2 ou 3 pessoas conectadas a cada aparelho. E eu vou pedir para quem está conectado no aparelho dar um joinha para a gente aqui, né? Para que aumente aí, né, a propagação da nossa live. Não para de crescer. O pessoal estava ansioso atrás de vocês mesmo, viu? Tava procurando mesmo essa live com vocês. Pronto, já estamos aqui com a câmera posicionada para o nosso convidado. Raulzinho, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Silvinho, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Agradecer por estar aqui mais uma vez, né? Há tanto e tanto tempo que a gente já se conhece. Quando eu vinha... Boa noite, Danilo, também. Quando eu vinha no caminho, eu vinha numa lembrança de... Há muitos anos atrás, quando eu me encontrei com você num bolão lá no Guajiru. Isso. Lá em Cis do Cis do Peixe, Quando você me dizia que ia lançar um jornal que se ia se chamar Jornal do Vaqueiro. E você me perguntou no dia o que é que eu achava. Eu disse, brilhante a ideia. E hoje a gente tá aqui onde a gente tá. Isso. Parabéns, Obrigado, parabéns por amigo. tudo. Obrigado. Vocês sabem que pra mim, o Raulzinho falou isso, né? Pra mim é muito emocionante. E mais emocionante ainda, Raulzinho, que realmente você tem uns marcos assim, na minha carreira, na minha vida, que... A live que pra mim, que foi a melhor live que... Eu acho que hoje essa daqui vai... Possa ser que ela não bata aquela live, mas ela vai chegar bem próximo também. Mas pra mim, uma das melhores lives que eu apresentei foi Raulzinho e Antônio Neto lá em Souza, não foi na Paraíba, Raulzinho?
A gente não tinha nada programado, né? Era? Aquela live foi engraçada porque naquela live eu e Antonieta eram entrevistados. Era. Só que como eu tinha muita pergunta para fazer a ele, terminou eu entrevistando ele, né? E que foi perfeito. Antonieta é um cara que eu pequeno, começando a correr, e muitas vezes eu ia para a beira da cerca para assistir ele correr, ele representando o bambu. Então ali para mim tava uma pessoa muito acima de mim, bem muito acima, que eu tinha curiosidade de fazer pergunta a ele. Então aquilo ali ficou um bate-papo legal. Eu acho que você deve ter curiosidade também para fazer planilha, então vocês fiquem à vontade, tá? Comandem o programa aí. Rosinha, a gente tava, voltando ao assunto, né? A gente tava falando sobre a quantidade de categorias nas vaquejadas que na minha opinião, acho que na opinião do Nilo também, que seja um dos fatos que esteja fazendo com que a nossa vaquejada demore tanto para ela começar, ela tem o tempo de começar, né? Mas pra terminar, né? Porque a gente chega numa vaquejada hoje na quarta-feira e aí quem corre na quarta tem que chegar na terça e aí só sai na segunda-feira. E aí o Nilo tava comentando e eu queria que você também entrasse aí no bate-papo com a gente. Silvinho, eu acho que esse aí é um dos problemas da nossa vaquejada hoje. Mas o problema não é o número de categorias, mas sim classificar cada competidor na sua categoria. Esse eu acho que é o grande problema acho que era da isso que o Nilo também tava falando, não era, Nilo? Mais ou menos. Não, eu acho categoria demais em vaquejada. Eu também acho. Eu acho que, como eu estava dizendo, antigamente, quando você tocou no assunto, era uma categoria, né? Passou para duas. E cada categoria, como a gente estava dizendo, é uma vaquejada diferente. E é uma disputa, é um né? caixa independente uma da outra. Então tem vaquejada que a gente chega na hora da disputa e vai começar 10 disputas numa vaquejada. Né, exatamente, é o que eu digo, é uma disputa a mais, né? Então, assim, torna mais longa. Mas, Nilo, eu acho que, assim, o número de categorias só aumentou porque a gente não consegue classificar os competidores na sua categoria. Nas suas categorias. Se tem aspirante e hoje a gente vê aspirante light, é porque a gente não está conseguindo classificar o aspirante para ser aspirante. Então foi criada outra categoria para tentar ser o aspirante. E o aspirante deixou de ser aspirante, passou a ser um amador. Então eu acho que a gente tem que procurar uma forma de classificar cada cara na sua categoria. Mas não eu digo direto que não no achismo. Porque eu acho que Silvinho é aspirante e acho que Nilo é amador. Mas talvez a minha opinião não seja a mesma de Silvinho, nem seja a mesma de Nilo. Então, eu acho que a categoria tem que deixar de ser achismo. Então, eu vejo no tambor, você coloca seu CPF, lá tem um programa que coloca seu CPF, você já sabe tantos pontos que você teve naquele inteiro, ano. Né? Onde você competiu no Brasil inteiro, né? Então você já sabe o número de pontos que você conquistou naquele ano. Ali o programa já classifica você na sua categoria, não tem achismo. É como se fosse a BQM, classifica o profissional light. Logo quando começou, quando lançou na vaquejada, teve uma repercussão. Porque muita gente que não era daquela categoria estava correndo no Amador Light. Amadores que não eram Amador Light, mas como estava né? lançando o programa agora, ele não tinha ponto, era zerado ponto. Mas com o passar do tempo, aquele cara conseguiu ganhar ponto e já saiu da sua categoria. Então deixou de ser achismo. Não tinha como ele reivindicar Passou nada. A ser nível. Passou a ser nível. A ser nível, né? Eu acho que tá na hora disso aí vir pra dentro da vaquejada. Eu perguntar essa pergunta pra vocês. Eu sempre também defendi essa tese assim, certo? Tanto que quando eu assumi o primeiro ano da presidência da Sovar, eu fiz o quê? Eu diminuí as categorias. Passou a ter feminino, mirim e que era o aspirante, que era o prata, uma categoria só. Agora a gente tinha um prêmio extra pra eles dentro. E aí, mas era uma disputa só. Eles corriam uma disputa só e concorriam ao mesmo prêmio. Mas por eles terem uma idade mais, por ser feminino, por ser mirim, eles tinham uma premiação extra. E isso pra gente, na disputa, a gente ganhou muito tempo. Que a gente conseguia ter um nível de um horário de disputa mais adequado para poder começar cedo e terminar cedo. E aí, no segundo ano que eu já fui presidente, a gente já teve a mudança de aumentar mais categoria e separar. Então, já começou a gente a perder o horário do domingo, né? E eu queria saber de vocês, o que eu ia perguntar, era que eu sempre fui apoiava sempre que a gente tivesse um ranking. Um ranking nacional, como o Raulzinho falou, que eu não sei se fosse administrado, acredito que pela ABVAC, que é o órgão que administra a vaquejada no Brasil. Quando o Nilo chegasse numa vaquejada, a secretaria teria que ter o sistema para que você
pudesse saber qual era a pontuação e qual era a categoria que aquela pessoa se enquadrava, né? Silvinho, esse programa já existe. Esse programa já existe no Tambor. Só a gente pegar o programa trazer, e adaptar pra vaquejada. É só, eu acho que falta só um pouquinho de incentivo e alguém ter atitude de fazer. Isso, eu também concordo. Outra coisa que eu acho também, Silvio, muita gente tenta fazer vaquejada de qualquer forma. Termina atrapalhando quem quer fazer a boa vaquejada, a vaquejada boa. Porque, de qualquer forma, se dói no seu bolso, complica mais. Eu lembro que teve um ano que o próprio Raulzinho quis fazer um circuito aqui. Eu lembro. Quantas etapas eram, Raulzinho? Acho que eram 3. 3 etapas. Eu acho que era a melhor forma de vaquejada que ia ser. Eu acho que vaquejada, na minha cabeça, 2 categorias de 2 senhas, com regras para ser cumprida. Aí, quando chegava no dia da vaquejada, o povo não ia. A gente sabendo que era vaquejada boa, de boiada boa. Preferi ir pra uma vaquejada bem pertinho. O povo não ia, porque na outra semana, aquele vaqueiro que foi cortado ali, que não ia poder correr no amador, ele sabia que na outra semana, na vaquejada de fulano e tal, ele ia correr. Aí na outra que a gente sabia que era uma bagaceira, dava um estouro de senha. E naquela que tava tudo para ser programadinho, organizadinho, não dava. Aí é o que a gente tava falando no início, né? Aí acaba tirando o dono do parque do ramo, né? Aí na hora que dói no bolso, a história que dói no bolso, porque quando era na outra semana, aquele cara que podia fazer, ele puxando pro bolso dele, ele aceitou. Olha, em 2009 eu fui uma vaquejada de Fortaleza, eu fui até com o Jarbinhas. Qual era o parque, Elzinho? Eu não lembro como é o nome do parque, eu sei que a vaquejada era de Dica. Dica que ia fazer a vaquejada, e era 30 mil a vaquejada. Em Horizonte, não era? Acho que era, no Horizonte. Em 2009, eu corria no Especial Silvio. Acho que era Maria Emília. Era, que era o nome da filha dele. Da filha dele, isso. E era 20 mil o prêmio do profissional e 10 mil o prêmio do amador. Eu não vou dizer a você o valor exato da senha, mas eu lembro que era tipo assim, era R$600 a senha do aberto e R$600 o prêmio do amador. O amador era 10 lugares de 1.000 e o profissional era 20 mil, acho que dividido em 4 ou 5 lugares, pouco lugar. 2 categorias então só. Duas categorias. Quando você chegava para fazer a senha, você escolhia qual categoria você ia correr. Você mesmo escolhia. Agora, se você corresse amador, você não corria o aberto. E no tempo eu não sabia que era assim. Quando eu cheguei lá, eu disse, faz minha senha de amador. Aí a menina fez. Só que a senha era 600 e o prêmio era R$1.000. 10 lugares de 1.000. Entendeu? Você tirava praticamente só a senha de volta. Só a senha de volta, né? Aí a menina foi e fez a senha. Aí eu disse, agora faça do aberto. Eu disse, não. Você vai escolher, ou corre um ou corre outro. Só que como meu nível no tempo já era alto, e eu não ia pagar uma senha de R$600 para ganhar uma vaga de 1.000, eu preferi cancelar a minha senha de amador e fiz senha no aberto. Eu acho que talvez esse fosse um dos caminhos também. Exatamente. Eu vou lhe dar outro exemplo aqui, uma vaquejada grande que a gente foi. A vaquejada Mãe do Rio. Foi 330 mil prêmio, 330 mil. Era 30 mil para o amador e 300 para o profissional. Aí disse que vaquejada profissional não dava senha. Deu 7,65 profissional. Não sei quantas senhas deu de amador. Mas ou você corria um ou corria o outro. E se você tinha um nível para disputar, corria o profissional. Quem tem um nível mais alto, que vai correr atrás do dinheiro, vai correr no aberto. Eu lembro que no tempo, Popó, que era acostumado a correr amador, não correu amador, correu aberto. O menino lá de Tabuleiro, que é amigo da gente. Dini não. Caio, que é o filho de Jean. Tinha um cavalo em cardão de esquerda, rapaz. Ibernon tinha Ronaldinho. Aí não quis correr porque ia ganhar a vaga de R$1.000. Foi correr no Alberto. E teve vários outros que tinham nível alto. Automaticamente foi selecionando, né? Você mesmo se escolhe pra categoria. Ô, Silvinho, vai ter uma vaquejada agora esses dias. São 3 categorias. A premiação, se eu não me engano, é a mesma. Vamos dizer, seja 100 mil cada... Vou baixar um pouquinho. Vamos dizer que seja 30 mil cada categoria. Aí você pega 30 mil pro aspirante, coloca a senha R$300. Aí pro amador, você pega os mesmos 30, já bota para 400. Aí pega o profissional, os mesmos 30, bota para 500. Eu sou um cara que estou ali naquele meio termo para disputar numa categoria diferente. Talvez me aceite seja aceito numa categoria inferior. Lógico que eu vou querer e por mais para a categoria inferior, mais barato, na verdade, que se entende que é mais barata e mais fácil e o nível é mais baixo. Não, mas o aspirante vai dar 700 e 100, o profissional vai dar 200. Lógico, se tem menos, mas de toda forma você está puxando para o outro, tá puxando
pro seu espinhaço a dor de cabeça. Todo mundo vai querer que a categoria inferior. Eu também acho, da Certo. mesma forma. Eu vejo muitas pessoas experientes até falar, né? Isso que Pra mim, uma das melhores vaquejadas que eu fui em relação a esse critério aí foi aquela que Ivo fez o ano atrasado. e deu uma quantidade boa de cena de profissional, Foi né? 100 mil para cada categoria, se eu não me engano. 100 mil para cada categoria. E era o mesmo valor do prêmio, o mesmo valor da senha. Quem era cortado de uma categoria, Raulzinho, estava na outra. Ia para outra. Eu conheço muitos amigos meus que foram cortados do amador e quando foi na hora estavam correndo profissional. E ganhando. E foram pro ganhando. profissional. Porque toda vida fica aquele impasse. Não, fulano, a mesma história que eu tô dizendo. Cada um que quer correr a categoria de baixo. De baixo o nível mais abaixo, né? Que vai vir mais prêmio, vai vir mais barata. Então se entende que vai ser melhor para ele. Também eu penso dessa forma e eu penso que a gente precisa reunir quem é da vaquejada pra gente tentar ver se consegue ajeitar essa questão do tempo, né? Que é Mas, acho que a maior Silvinho, preocupação. O que eu né? acho mais engraçado é que essa conversa que a gente tá tendo aqui, a gente tem nos bastidores, a gente tem nos caminhões, a gente tem com os patrões da gente, a gente tem com o dono de pista, a gente tem com o promotor de vaquejada. É a mesma conversa, a mesma história, mas eu não vejo ninguém fazer nada. Fazer por onde. Eu só vejo fazer por onde, fazer a vaquejada e ganhar o dinheiro e pronto. É pior que acontece mesmo. Mas vamos lá. Saber o que é bom.